Saúde e você? Olá, você de casa, sejam muito bem-vindos ao Saúde e Você desta semana. No programa de hoje vamos tirar todas as suas dúvidas sobre a prevenção de viroses. Você, mamãe, vai conhecer mais sobre a importância da vacinação para o seu bebê. Vamos mostrar como a micropigmentação pode ajudar você de casa a ficar mais linda. Veja também uma matéria sobre catarata, que é um mal que atinge principalmente os idosos. E ainda, como fortalecer o seu sistema imunológico através da alimentação. Fica com a gente, o Saúde Você está só começando. No verão, o corpo fica mais suscetível a doenças e males causadores por vírus e bactérias. É nessa época que os casos de virose costumam aumentar consideravelmente e lotam hospitais, postos de saúde e até os UPAs, que é as unidades de pronto atendimento. Para conversar sobre o assunto, recebo aqui a pediatra Kátia Laureano. Bom dia, doutora. Bom dia, Tatiana. Obrigada pelo convite. Nada, vamos bater um papo sobre as viroses. No caso, a prevenção das viroses. O que é a virose? Bom, a virose é uma infecção causada por um vírus, tá? Num termo genérico, a gente chama mais virose quando a gente sabe que é aquela infecção mais limitada, que vai durar pouco tempo, que geralmente não tem repercussões graves. Aí a gente adota esse nome de virose. Certo. Existe mais de um tipo de virose ou ela sempre é a mesma? Não, existem. Existem vários tipos de virose. Existem vírus que atacam mais o aparelho digestivo, outro mais o aparelho respiratório. Depende do tipo do agente viral. Nessa época de verão, qual é o mais comum? Bom, no verão, o mais comum são as infecções para o lado gastrointestinal, tá? Por exemplo, rotavírus e outros vírus, em que a criança pode ter mal-estar, náuseas, diarreia, dores no corpo, febre. E assim, a gente engloba, é um processo viral, vê que é algo não grave, que é autolimitado, e daí a gente denomina de virose, como a gente também tem outras para o lado respiratório, tipo coriza, tosse, febre. Doutora, eu sei que a senhora trata mais da criança por ser pediatra, mas me diga uma coisa, a criança é mais suscetível do que os adultos? Isso, até pelo sistema imunológico, né? Pelo sistema de defesa da criança. Aquelas crianças que têm menos de 2 anos, menos de 3 anos, ela está entrando em contato com esses vírus agora, está entrando naquele ambiente de sociedade, de comunidade, às vezes ambiente fechado, outras vezes também aberto, mas ela é mais susceptível pela própria... Fase de adaptação. Isso, da defesa imunológica. Certo. E quais são as principais formas de transmissão? Bom, pode ser oral, pode ser por gotículas, pode ser por alimentos, pode ser por água contaminada agora no verão, que você falou, Tatiana. Então, a gente tem as piscinas, as praias, então todos esses ambientes em que pode ter secreção, saliva, fezes, você está no mar, engolir. Então, isso tudo é susceptível. E também chama muita atenção a parte de alimentação. Alimentar-se fora, no verão vai muito para a praia, alimentar-se fora de casa, qualquer tipo de alimento, às vezes contaminado, e hidratar bastante, isso é importante para poder prevenir essas infecções. Certo. Então agora no verão a gente pode dizer para quem está em casa que as praias ela é uma importante forma de transmissão também. E importante forma de lazer, não é? Então tirar os meninos de dentro de casa, do iPad, do computador, mas ter essas preocupações como você falou. Porque pode ser fonte de infecção, mas é importante fonte de lazer. E é importante para a criança esse desenvolvimento. Então, ter aqueles cuidados, levar água, onde for comer, ou leva alimentação, uma fruta. Manter bem hidratado. Manter né? bem hidratado, isso é importante. Tá, ok. Então, deixa algumas dicas para quem está em casa de como poder evitar isso, né? Assim, no verão, roupas leves, protetor solar, ir para fora de casa, brincar com a criança fora de casa, hidratar bastante, ter uma alimentação saudável e não consumir alimentos que você não sabe da origem, que você suspeita de onde ele veio. Então, ter uma alimentação saudável. Ok, doutora Kátia, muito obrigada por sua participação. Tatiana.
Hoje no Melhor Idade vamos falar sobre a saúde dos olhos, mais especificamente sobre a catarata que atinge principalmente os idosos. Para conversar sobre o assunto, estou aqui com o oftalmologista Dr. Rodrigo Almeida. Bom dia, doutor. Inicialmente eu gostaria de saber o que é exatamente a catarata. Bom dia, Tatiana. Bom dia a todos. Catarata é uma alteração que ocorre na lente que nós temos dentro do olho. É uma opacidade que acontece com o passar do tempo. Nós temos uma lente dentro do olho e essa lente, a partir de certa idade, ela começa a opacificar. Então a gente compara com a visão de uma janela nublada. A pessoa vai olhar e não consegue ter nitidez. Essa falta de nitidez está ocorrendo porque a lente que ela tem dentro do olho está começando a opacificar. Certo. E para ter a catarata, doutor, só os idosos que têm ou gente jovem também pode ter? A catarata é mais comum no idoso. Ela pode surgir em pessoas a partir dos seus 50, 55 anos de idade, mas também existe a catarata congênita. Ela ocorre de uma criança para cada 5.000, mas ela pode existir na fase inicial, ao nascer, no desenvolver e na fase adulta. Existem também as cataratas secundárias, que pode acontecer em função de um trauma, e existem também as cataratas que podem surgir pelo uso excessivo de corticoide, por exemplo. E é verdade que ela é genética? Todo mundo vai ter catarata um dia? Todo mundo vai ter catarata um dia. Observe aqui você esse olho. Esse olho, aquilo que eu falei inicialmente, nós temos a lente interna. Essa lente aqui é quem nos dá foco. E ao nascer, ela é totalmente transparente. Com o passar do tempo, ela começa a opacificar. Então, aqui nós temos alguns tipos de catarata. Ela pode opacificar apenas na parte central. Quando existe esse tipo de catarata, as pessoas em ambiente claro têm a dificuldade de enxergar, mas no ambiente escuro já enxergam um pouco melhor. E existe a catarata que vai começando a opacificar a lente na parte mais externa para a parte mais interna da lente. E existe o que a gente chama de catarata total. Essa catarata total, ela ocorre em pacientes idosos por volta dos seus 75, 80 anos de idade, certo? Esse tipo de alteração é tratado com cirurgia. Existem relatos que a catarata ela pode provocar uma baixa de visão reversível. Por que a gente chama de reversível? Porque com o tratamento o indivíduo consegue recuperar sua visão. O tratamento da catarata é feito com cirurgia. É um tratamento seguro e eficaz. Todo o tratamento de catarata especificamente só com cirurgia? Todo o tratamento de catarata é feito com cirurgia. Não existe colírio, não existe outra forma de tratar catarata a não ser da forma cirúrgica. Então ela é subdividida, a catarata, e tem algo que quem está em casa possa fazer para evitar a catarata ou ela não escapa de ninguém? O que a gente aconselha é que toda pessoa deve procurar um médico oftalmologista. O médico oftalmologista é um médico que é responsável pela saúde ocular. Então ele precisa fazer os exames porque quando é identificado os primeiros sinais de catarata, é feito o planejamento para fazer a cirurgia. Nos dias de hoje, não se espera a catarata chegar no seu estágio avançado para ser feito o tratamento. Nas fases iniciais e intermediárias, já se pode fazer a cirurgia e a pessoa restabelece a visão. E lembrando que quanto mais cedo se procurar um profissional para tratar de início, melhor é o resultado, né? Não tenha dúvida, quanto mais cedo você procura o médico especialista nos olhos, na saúde ocular, o médico oftalmologista, ele vai ter saúde ocular, ele vai ter qualidade de vida. Se existisse um gênio da lâmpada, muitas mulheres iam pedir a ele para acordar linda e maquiada. E a micropigmentação promete abolir isso de vez de ficar se pintando, se maquiando todos os dias. E para conversar sobre o assunto, estou aqui com Rose Ribeiro, ela que é praticamente PhD em micropigmentação, tem vários certificados internacionais e por aí vai. Rose, bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bom? Me diga uma coisa, existe diferença entre micropigmentação e dermopigmentação?
Não, não existe diferença, certo? A dermopigmentação é o termo mais atual, mas ela vem da micropigmentação, que antigamente a gente trabalhava numa camada mais profunda e hoje não. Hoje nós estamos trabalhando na segunda camada da pele, que é a derme. Mais superficial. Exatamente, é por isso que veio o nome dermopigmentação, pela camada que é utilizada. Rose, quais partes do corpo você geralmente faz a dermopigmentação? Eu trabalho com olhos, lábios, sobrancelha e areola. Mas é possível também realizar trabalhos em cicatriz e também a parte de capilar. Na área dos olhos, você faz todo o delineado, tanto na linha d'água quanto por cima? Na linha d'água e a parte superior, que é o delineador. Rose, e esse trabalho é algo definitivo, como as pessoas em casa geralmente pensam? Depende da habilidade do profissional. Ele pode ser definitivo, mas não deve ser definitivo. O profissional ele tem que ter uma habilidade para executar a técnica na camada correta. Definitivo, mas geralmente nas técnicas mais antigas, Isso. né? Até hoje existem profissionais que fazem a tatuagem. Se eu atingir a camada da hipoderme, da pele, aliás, que seria a hipoderme, eu vou sim oferecer um trabalho definitivo e também vou ter um problema com o tempo. Esse trabalho ele não vai sair, certo? E ele corre o risco de ficar verde, azul. Por isso que hoje muitas clientes procuram a gente com medo. Acham que todo mundo vai realizar o mesmo processo. Então, que todo mundo vai sair daqui com a sobrancelha cinza, azul, daqui 1 ano, 2 anos. Então, sempre eu digo, é importante a pesquisa do profissional que tenha a habilidade na técnica. Exato. Dentre essas técnicas, esses nomes da moda, realismo, 3D, 5D, qual delas de verdade é a mais moderna? Olha, eu sempre digo para as minhas clientes o seguinte, quando elas perguntam, Rose, você faz a sobrancelha realista, 3D? Tudo depende do profissional também, essa é a resposta. Por quê? Eu vou dar um exemplo muito simples. Se você você vai à procura de fazer uma tatuagem no seu corpo. Qual é o tatuador que você vai procurar para executar a técnica? Um profissional que tenha habilidade artística ou qualquer profissional? Então, na área da dermopigmentação é a mesma coisa. Você precisa ter um dom artístico. E com esse dom artístico eu vou conseguir executar o trabalho de uma forma mais real, como a própria sobrancelha da pessoa. Isso me referindo à sobrancelha, né? E aí, em questão a lábios também, eu tenho que ter essa mesma habilidade artística para criar um trabalho, porque os lábios não é só a coloração. Antigamente as pessoas conheciam os lábios como aquele contorno labial, que não é o que é executado hoje. Hoje nós podemos proporcionar um efeito de saúde para os lábios, uma coloração um pouco maior, um grau maior do que o que já existe nos lábios dessa pessoa. Eu posso corrigir os lábios de uma pessoa. Um exemplo são os meus lábios. Eu não estou usando batom nesse momento, então os meus lábios eles estão sempre coloridos dessa forma. Então eu acordo, eu durmo, eu como, faço qualquer atividade que eu vou estar sempre maquiada. Rose, sobre o lábio, geralmente quando a gente vê a foto de um antes e um depois, vê que realmente ela está bem forte. Essa coloração ela permanece ou é como a sobrancelha ela vai... Olha, todo o processo, a dermopigmentação, todas as áreas da dermopigmentação, durante o processo de cicatrização, que normalmente são 10 dias, certo? Você vai ter uma coloração diferenciada. Exemplo, a sua pergunta foi dos lábios. Quando eu termino o processo da dermopigmentação dos lábios, eu tenho que depositar um pigmento, digamos que o vermelho. E durante o processo de cicatrização, essa boca ela vai ficar vermelha. Para depois, com o resultado cicatrizado, eu ter um rosa. Entendeu? Então, a minha técnica na hora, se eu quero um trabalho bem superficial, eu vou executar, vou trabalhar menos nessa boca e ela vai ficar bem apagadinho, bem natural. Mas durante o processo da cicatrização, eu sempre vou oferecer para a cliente durante esses 10 dias como se ela tivesse passado um batom vermelho. Então, porque existe pessoas que não têm habilidade na técnica
que fazem um cursinho e começam a trabalhar e podem sim depositar um pigmento preto em você, que você vai ficar com a sobrancelha parecendo um carvão durante esse processo de cicatrização, e depois do processo de cicatrização ainda vai continuar com esse mesmo efeito. Aí no caso dela, dessa modelo, eu fiz uma técnica de fios, por exemplo, que ele está bem mais destacado, isso, que está bem destacado, e quando essa sobrancelha tiver totalmente cicatrizada, que vai ficar uns fios muito apagados, perde em média de uns 30% a 40% dessa cor ainda, porque esse é o objetivo dessa cliente, certo? Ela quer realmente uma sobrancelha natural. Então, se porventura a cliente me procura querendo um trabalho mais marcado, eu vou executar a técnica já para essa pessoa. Certo. E sobre sobrancelha? Se a cliente fez e não gostou do resultado esperado, tem alguma forma de apagar? Como é que se resolve isso? Sim, existe hoje no mercado o laser ND-YAG, que realmente retira totalmente a dermopigmentação. Agora, isso sempre vai depender do número de sessões com o pigmento que foi utilizado, com a profundidade da pele e mais ainda com o processo de cicatrização dessa pessoa. Porque o que seria propriamente essa remoção? Eu venho com a luz, digamos que de uma forma mais simples, como se o pigmento fosse uma bexiguinha cheia de água. Eu venho estourando essa bexiguinha, que seria o pigmento, porque são partículas. E aí o organismo que vai absorver novamente, ele vai ficar ali naquela região, esse pigmento, e o organismo ele vai lentamente absorvendo. O que eu quero dizer com isso? Que não é um processo que ela vem para mim e faço uma sessão e hoje ela já sai sem nada. É gradualmente, né? Isso, eu tenho casos maravilhosos de 2 sessões já ter saído totalmente, e tenho outros casos que 2 sessões não fez efeito nenhum. Então, tudo depende do organismo da pessoa. E o nosso mito ou verdade de hoje é: comer antes de dormir engorda? A resposta você confere no próximo bloco. O nosso mito ou verdade de hoje é: comer antes de dormir engorda? Depende, né? Mais mito do que verdade. Vai depender muito do que você vai comer antes de dormir. O fato de comer e dormir, ele não vai fazer você ganhar peso. O que vai fazer é se você escolher um alimento que seja muito rico em carboidrato. Um alimento muito rico em carboidrato, ele vai dar um pico muito grande na sua glicose. E isso vai fazer com que o seu corpo não tenha tempo para consumir essa glicose que ficou muito alta. Você vai dormir, não vai fazer nenhuma atividade física, não vai gastar, não vai usar essa glicose que foi consumida nesse alimento rico em carboidrato. Então o seu corpo imediatamente vai armazenar essa glicose e vai transformar durante o sono em gordura. Mas se você optar por um alimento rico em fibra, por um alimento rico em proteína antes de dormir, um alimento mais leve, com menos carboidrato, não existe problema nenhum e é um mito que ele vai lhe trazer um ganho de peso. Os alimentos que fortalecem o nosso sistema imunológico são fundamentais na prevenção e ainda ajudam o corpo a reagir contra algumas doenças que já existam ou que ainda possam vir a existir. E para conversar sobre o assunto, recebo aqui a nutricionista Taciana Gambarra. Bom dia, Taciana. Bom dia, Tati. Então, a gente vai mostrar hoje alguns alimentos que você trouxe que ajudam quem está em casa a fortalecer esse sistema imunológico. A gente tem que sempre manter uma refeição equilibrada, certo, em nutrientes, vitaminas, minerais e proteínas. O nosso sistema imunológico ele faz uma barreira protetora contra substâncias ou micro-organismos nocivos que venham causar danos à saúde. Então, aqui eu trouxe alguns alimentos específicos que aumentam a imunidade. Certo, então vamos ao primeiro prato, que eu estou vendo cada fruta aqui uma mais linda do que a outra. Vamos lá. Certo, aqui são os alimentos enriquecidos com vitamina C. A gente tem a laranja, o kiwi, a goiaba, também o caju,
o limão e a acerola, certo? No caso, tudo isso se inclui na vitamina C. É isso. Os alimentos enriquecidos com vitamina C contêm anticorpos. Os anticorpos são proteínas que deixam inativa a ação de vírus, bactérias e células cancerígenas. Se você consumindo a própria fruta, eu acho que deve ser até mais eficiente do que as pastilhas de Exatamente, vitamina C é o mesmo, né? ideal, exatamente, consumir ao natural, certo? Ele também é um poderoso antioxidante que combate a ação de radicais livres e previne o envelhecimento precoce da célula. Muito bacana. Se tratando não sei se é verdade, eu quero saber de você que é nutricionista, o kiwi, ele contém mais vitamina C do que a própria laranja? Exato, ele tem mais vitamina C do que a laranja. A gente muitas vezes dá mais preferência à laranja, achando que... Aos alimentos amarelados, alaranjados, né? Mas os alimentos avermelhados também, e no caso do kiwi também contém vitamina C. Bacana. Se tratando aqui dessas duas taças, temos Aqui a gente tem aqui a gente tem o iogurte, que entra na classe do probiótico, certo? O que é o probiótico? São bactérias boas que atuam no intestino, limpando as bactérias ruins, melhorando a saúde do intestino. Isso contribui também para aumentar a imunidade, além de também conter anticorpos que combatem a ação de vírus, bactérias e células cancerígenas. Aí esses probióticos são também o que tem naqueles leites fermentados que as crianças geralmente adoram para lanchar, né? Exato. Contém no leite fermentado também existem os suplementos à base de probióticos. Que você que tem uma dificuldade grande de intestino preso, não está conseguindo adquirir melhora no intestino através de alimentação, você pode introduzir isso, associar os probióticos em suplemento. Certo. E se tratando das sementes? Tá. Aqui a gente tem um mix de sementes de chia e linhaça, enriquecido com ômega 6 e ômega 3. Também ativa o sistema imunológico e é um antioxidante e aumenta a imunidade. Certo. E essas sementes também auxiliam na parte intestinal? Exatamente. Melhora a parte intestinal e contribui também para a flora intestinal. Certo. Aí no caso aqui você pode fazer uma ótima opção de lanche, né? Bota as sementes no iogurte. Exatamente, uma associação. Tá, um lanche simples, fácil e altamente enriquecido. Exato. Além de poder fazer uma vitamina com uma fruta, um iogurte e a semente, também fica bem bacana. Certo. Pode pegar até uma fruta, bater com iogurte, botar na geladeira, vira uma mousse, né? Exato. Ótimos. Aqui temos o leite e temos o ovo. Certo. Aqui entra na classe da glutamina. A glutamina é um aminoácido essencial para o aumento do sistema imunológico. Ele ajuda justamente no transporte de energia para dentro da célula. Então, quem está com imunidade baixa, é muito bom associar ao leite, ovos, o próprio iogurte. Podemos incluir aqui, então, a glutamina em forma de suplemento, que é bem famosa? Né? Exato, justamente. Um paciente acamado ou um paciente que tem dificuldade, sofre muito com baixa imunidade e não está conseguindo ingerir isso através de alimentação, pode justamente colocar o suplemento de glutamina associando junto da alimentação. Claro que tudo com orientação nutricional, Sim, né? Não com apenas certeza. chegar numa farmácia, um suplemento, comprar e colocar na alimentação. Não é assim, gente. Exato. Certo. E nesse prato aqui bem enriquecido, bem farto, o que é que temos? Aqui a gente tem a classe dos alimentos enriquecido com beta-caroteno, couve, cenoura, manga, gerimum, tomate, espinafre e o brócolis. Sim. Os alimentos enriquecidos com beta-caroteno, eles se transformam, se convertem em vitamina A no organismo e aumenta o sistema imunológico. E você também pode utilizar isso na questão do bronzeamento, que é bem famoso, né, o beta-caroteno. Certo, então aqui você pode aproveitar e fazer uma sopa, um creme de girimum ou abóbora, como você queira falar, né? Um creme de manga, um suco de manga. Exato. O famoso suco verde que está se utilizando bastante agora, né? Isso. Você pode utilizar couve, espinafre, brócolis, associar também com a laranja, com limão, que também é rico em vitamina C. Outras frutas, abacaxi, pode, fica a critério de com cada certeza, um, né? Então você que está em casa pode aproveitar essa mesa aqui, essas opções que eu tenho certeza que você tem em casa para fazer uma alimentação farta e altamente saudável, né, Tassiana? Exato. Muito obrigada por sua participação aqui no Saúde De nada, Você, Tati, eu que agradeço. A criança nasce com um sistema imunológico mais baixo do que os dos adultos e por isso é mais suscetível a contrair determinados vírus. Portanto, a vacinação é indispensável para que os pequenos fortifiquem esse sistema imunológico e evite algumas doenças.
Sofia só mamou 2 meses. Como Janaína não pôde garantir o leite materno por mais tempo, ela não descuidou dos outros fatores que tornam a criança saudável, como a vacina, por exemplo. O cuidado é visto antes mesmo de conferir se a bebê estava realmente imunizada. A capa do cartão de vacina já indica que a mamãe cuida de tudo nos mínimos detalhes. Eu amamentei só até os 2 meses, porque meu esposo adoeceu e eu tive que ficar com ele, acompanhando ele no hospital. Aí eu parei de amamentar. Mas mesmo assim a saúde dela está em dia. A saúde dela está em dia. Chega meses, né, que a gente vai para o posto de saúde, não tem a vacina, deixa para outro mês. E aqui os PSF não tem vacina. A gente tem que sair para o Lactário de Cruz das Armas para poder dar a vacina. Então já acabou de você ter dado a vacina fora do mês que ela deveria tomar. Um mês. Passar 2, 3 meses porque não tem a vacina. A estudante sabe que nesse livrinho está a comprovação de todas as doses tomadas por Sofia até hoje, aos 9 meses de idade. Sinônimo de tranquilidade para a família, já que a iniciativa mantém muitas doenças longe da pequena. O calendário de vacina, independente de qualquer coisa, no Brasil ele é obrigatório. Então não tem como não fazer a vacinação básica, que hoje foi estendida. Quer dizer, antigamente a gente tinha poucas vacinas, hoje esse calendário é muito bem ampliado e permite a cobertura das principais doenças preveníveis da infância. Então, a grande importância da vacina é que ela é uma forma extremamente útil e, de certa forma, em relação a custo-benefício, torna-se barata para a prevenção de doença. Por isso faz de tudo para conseguir a vacina no tempo certo no posto de saúde próximo da casa dela. Mas o pediatra Constantino Cartacho acalma a ansiosa mamãe, caso ela atrase as dosagens por cerca de 1 mês. A regularidade de vacina, por exemplo, 2, 4, 6 meses, é que você tem uma imunogenicidade, ou seja, a capacidade daquela vacina provocar no organismo uma reação imunológica. Esse é um período ideal. Se houver um atraso pequeno de 1 mês, 2 meses, não vai ter grandes problemas. Mas se esse atraso comprometer a regularidade de uso da vacina, o calendário vacinal deve ser reiniciado. Nem mesmo a irritação de Sofia após as picadas das agulhas é capaz de fazer Janaína desistir de imunizar a bebê dela. Teve uma vez que você foi lá, tomou 4 vacinas de uma só? 4 vacinas de uma vez só. 4 furadinhas. 4 furadinhas. E a reação, né? 2, 3 dias sem dormir, a bebê com febre. Mas você sabe que é reação da vacina. Ela chorou bastante por conta? Chora bastante, ela chora. Não é fácil levar para vacinar, mas você insiste. Tem que levar, né? Porque tem que garantir a saúde deles. Mas esses sintomas são normais, explica o especialista. Quando você inocula isso em uma criança, óbvio que o organismo vai reagir. E essa reação pode provocar algumas reações que são normais, são esperadas. Então, febre, um pouco de mialgia, um pouco de dor no corpo, isso é esperado. Em breve, o cartão de vacina de Sofia vai ganhar mais algumas assinaturas. É que ao completar 1 ano de vida, ela vai se imunizar contra outras doenças. Tem mais 3, aí vai chorar um pouquinho, mas depois passa, né? E você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. O meu Instagram é @SaudeVocêTV, a nossa fanpage no Facebook é Programa Saúde Você e o nosso e-mail é saudevocê@tvarapuã.com.br. A você de casa, muito obrigado por sua companhia. Tenha um ótimo final de semana. Temos um encontro marcado próximo sábado às 10h30 da manhã. Tchau! Saúde e você.